Não pare, não cale, Remo, torcida linda. Bora de pós-jogo? Clube do Remo 2, Águia de Marabá 1. Pessoal, vamos lá. Olha, eu acho que antes de qualquer coisa a gente tem que falar que tem que ter muito cuidado, né, ao se criticar ou a se elogiar qualquer um jogador do Clube do Remo hoje. Porque foi a primeira vez que esses caras jogaram juntos uma partida oficial, né, gente? E assim, tem gente que nem estreou, né? Por exemplo, o caso do Diego Hernandes, que não entrou, né, que não estava nem relacionado, né, o próprio Carlinhos, enfim, tem gente que ainda nem entrou, né, gente, Kaique, né, então assim, Marcelinho, né, e aí a gente tem que ter muito cuidado ao falar, porque realmente foi um jogo de estreia, né, e é claro que o jogo só ganha um apelo maior porque era um jogo que valia uma taça, né, gente, era uma final, né, e não importa, eu sempre digo, não importa se o Remo vai jogar com um time que é da mesma divisão dele, no caso aqui, logicamente, do cenário paraense, a gente não vai enfrentar nenhum time nesse sentido, né, mas o fato é que não importa qual a divisão que o Remo vai enfrentar esteja, o Remo tem que entrar para ganhar sempre, né, e era muito importante que o Remo ganhasse essa taça, né, porque é um título, independentemente do quanto vale, né, mas o fato é que quando o Remo entra em campo, o Remo tem que entrar para vencer, tá bom? E assim, não dá pra gente exigir tanto desses jogadores, né, porque, os caras estavam aí no início de janeiro, chegando ainda para fazer a pré-temporada, uma pré-temporada super rápida de 2 semanas, né, que enfim serviu muito mais para os caras se conhecerem, né, e entrosar o mínimo, e eu achei que no jogo de hoje, em muitos momentos, a gente vê nitidamente ainda a falta de entrosamento. Não acho que, longe de ser o Remo que vai jogar aí contra o Vitória na estreia, né, na Série A do Campeonato Brasileiro, embora esteja em cima do time, né, daqui a pouco já é o jogo, dia 28, né, mas enfim, gente, é isso, né, a gente ainda tem que pensar por esse lado, né, também, que é um ano atípico, um ano em que o Brasileirão vai começar agora em janeiro, isso não acontece há quantos milhões de anos, meu Deus, né, e até nisso, assim, foi uma dificuldade pro Clube do Remo. Mas assim, gente, gramado em condições péssimas, uma vergonha o Mangueirão estar nessas condições de gramado, tá? Isso é consequência, com toda certeza, desses shows que tem lá, tá? Eu acho que o Mangueirão é lugar para jogos de futebol, tá bom? Eu acho que tá mais do que na hora dos órgãos responsáveis, de quem quer que seja responsável pelo Estado, governo do Estado, enfim, não sei, mas de entrarem num acordo para que realmente esses grandes eventos, né, de grandes artistas que vêm para cá, para Belém, sejam realizados em outro lugar, não sei se no entorno aqui do Mangueirão, que é enorme, que daria para fazer realmente os shows, mas o fato é que dentro do Estado, gente, é um pecado acontecer esses jogos dentro do Mangueirão, esses shows dentro do Mangueirão, porque realmente, gente, olha só o estado que fica o gramado, né? Recentemente teve um show da Anitta aí, lá, né? E, enfim, o resultado foi esse daí e precisam tomar uma providência para ontem, porque o Mangueirão é o local em que o Remo vai mandar os seus jogos na Série A, tá? Então, tomara Deus que daqui pro jogo contra o Mirassol, né, isso já tenha sido aí pelo menos amenizado, porque a gente sabe que resolvido, principalmente com esse inverno amazônico agora, não vai ser, né? Mas, enfim, gostei muito da movimentação do jogo, achei que os primeiros minutos foi um jogo muito aberto, muito franco, ambas as equipes tiveram a oportunidade, né, de abrir o placar. O João Pedro perdeu um gol de cara, né? Rangel muito bem na partida, né? Ali fez defesas importantíssimas, né? Principalmente naquele corta-luz lá que não sei se foi o PH, não sei qual foi o jogador do Águia, mas deu no Klaus ali. E o Rangel percebe o perigo, se adianta e consegue, né, fechar o ângulo e impedir o gol dos caras. Acho que, como falei, qualquer um poderia ter aberto o placar ali naquele primeiro tempo. Depois, acho que de 20 minutos, 22 minutos, o jogo deu uma boa de uma mornada, né? O Panajotes teve uma chance ali no início, né? Eu acho que uma boa triangulação do Clube do Remo. Chutou, mas acabou indo pra fora. Ele que chuta bem de fora da área. Achei o Pana hoje um pouco ainda... a gente sabe que ele pode apresentar mais do que isso, né? Gostei da apresentação do Zé Ricardo, volante do Remo ali, achei um volante até seguro, né? Mas como eu digo, é muito cedo pra gente elogiar ou criticar muito qualquer um, né? Gostei da movimentação do João Lucas também ali, né? Embora eu acho que a nossa zaga, o nosso sistema defensivo como um todo, tenha levado uns apavoros desnecessários, muito por conta de desentrosamento e também por algumas lambanças, né? Inclusive o gol que a gente leva no segundo tempo é uma lambança do Marlon ali, mas a gente também tem que analisar que ele escorrega. Eu já revi o lance algumas vezes e dá pra perceber que devido ao gramado ali muito molhado, ele escorrega e ele perde, né, o equilíbrio para tirar aquela bola, né, e enfim, não dá para culpar 100% ele, né, mas depois que a gente leva o gol, aí realmente o Osório faz aquelas modificações, entra o Iago Pikachu, entra o Nico, e aí a gente começa a ver uma movimentação maior do Remo, até porque o Remo levou o gol, o Remo tinha que partir para cima do Águia, né, não tinha outro jeito, e aí a gente encontra, né, os nossos gols, e acho que o Eduardo Melo acabou sendo, junto com o Iago Pikachu, o nome do jogo, naquele momento, no segundo tempo. Acho que apesar do Remo estar treinando há bem menos tempo que o Águia, porque a gente sabe que o Águia já tinha feito amistoso, já vinha treinando há mais tempo que o Remo, acho que
as substituições do Remo, né, na qualidade de substituições que o Remo fez, e o físico do Remo, eu acho que sobressaiu mais no final do jogo, o que possibilitou com que o Remo, né, conseguisse a virada, né, virou ali no apagar das luzes, mas antes tarde do que nunca, né, porque eu acho que, enfim, pênalti sempre é uma situação que a gente, se puder evitar, a gente evita, né, gente, e é isso, gol do Iago Pikachu, né, que ali, muito oportunamente, estava pronto para meter a bola para dentro do gol, né? E eu acho que muito do papel do Pikachu vai ser esse, né? Ele é um cara realmente que tá acima, eu achei, do restante, tá? Eduardo Melo faz ali aquela jogada, que assistência do Sábio, que já tinha feito uma lambança lá atrás na defesa, mas o que ele peca muito na defesa, às vezes ele tem assim uns lampejos de bom futebol, que é impressionante, o Sábio, né? E ele dá uma assistência, quase uma assistência assim do próprio De Bruyne, né, guardado as devidas proporções, e aí tô citando aqui um grande amigo meu, remista, que estava assistindo o jogo comigo, e ele falou isso, rapaz, é uma assistência praticamente do De Bruyne, o belga, né, que, enfim, dispensa comentários. Mas realmente foi uma assistência muito bonita, uma visão de jogo que ele teve ali, e o Eduardo Melo aproveitou, meio, mesmo que desequilibrado, já chegando quase ali no final do campo ali, né, na linha de fundo, mas ele conseguiu ainda tocar na bola, e o zagueiro do Águia, a bola já estava em cima da linha ali, ele já chega muito estabanado também, o zagueiro do Águia, com muita força, né, e não tinha realmente muito o que fazer, tentou tirar ainda, mas a bola acabou entrando, e a gente consegue esse título, né, gente, a gente consegue iniciar a temporada com esta taça. Lamentamos muitíssimo a tragédia que aconteceu, né, com o ônibus dos meninos do Águia, uma fatalidade muito grande, né, e a gente deseja as nossas condolências e a nossa força a todos, né, por lá, por Marabá, a família enlutada do preparador físico, que infelizmente veio a óbito, né. E o Clube do Remo, numa atitude muito bonita, né, no final, ali já na premiação, os jogadores do Remo tiram as medalhas de campeão da Supercopa Grão-Pará e colocam, né, e dão as medalhas, ofertam as medalhas para os jogadores do Águia de Marabá, que jogaram muito, viu, gente? O Águia vai dar trabalho nesse Campeonato Paraense, mostraram muito afinco, muito aguerrimento, né, acho que no gol deles, inclusive, que eles fizeram ali uma triangulação na direita, que é por isso que eu digo que a defesa do Remo tem que se espertar, tem que melhorar aí. Mas é como eu digo, gente, foi primeira vez, né, primeiro jogo, e aí é muito difícil a gente meter o pau em alguém, a gente criticar muito alguém e da mesma maneira elogiar muito alguém. Pontos positivos, eu acho que é um jogo para isso aí, para se entrosar. Acho que o fato de ter valido uma taça ajudou, porque eu acho que aí o Remo realmente teve que ir atrás do resultado e mostrou que tem força para ir atrás do resultado, né? Eu destacaria a entrada do Iago Pikachu, ele realmente teve estrela ali para fazer aquele gol de empate, bate muito bem na bola, né, bola parada dele é muito boa, inclusive ele tentou fazer ali um gol de falta, o goleiro foi muito bem, o goleiro do Águia, e é isso, gente, é isso, é aguardar, é ver como serão os próximos dias, é entrosar cada vez mais, e colocar o pessoal que não jogou pra jogar também. Eu acho que ainda vai ter muita modificação. O Juan Carlos Osório, como de praxes, né, como é o estilo dele, anotou muita coisa ali ao longo do jogo, ele que sempre tá ali na beirada do campo com duas canetinhas, né, e seu bloquinho de notas, e bora ver aí, né, como é que vai ser. Remo tem muito a evoluir e vamos apoiar, gente, vamos apoiar, porque é isso aí, as dificuldades serão enormes. Se enganou quem achou que este jogo contra o Águia seria assim, ó, tá, uma belezura de facilidade. Claro que não, claro que não. Nenhum jogo, cada jogo é um jogo, gente, é sempre 11 contra 11, é futebol, tá bom? Ó, saudações sempre azulinas e vamos estar aí acompanhando as novidades do Leão Azul Paraense ao longo da semana.